Olá a todos, nessa videoaula nós vamos ver a relação entre a concavidade e a derivada segunda. Então vamos considerar inicialmente o gráfico aqui no intervalo AB da função f e da função g. São duas funções crescentes aqui nesse intervalo, elas têm os mesmos extremos aqui, o ponto A e o ponto B, e aí nós queremos saber qual é a diferença desses dois comportamentos. Então, para isso, nós vamos colocar alguns pontos, tanto no gráfico da f e no gráfico da g, e nós vamos traçar retas tangentes. Então, aqui a gente observa que para alguns pontos nós traçamos retas tangentes, tanto na f como na g. E aqui, no caso da f, o gráfico ele ficou acima das retas tangentes. E no caso do gráfico da g, ele ficou abaixo das retas tangentes. Então, nós vamos dizer que nesse caso em que o gráfico fica acima das retas tangentes, o gráfico ele é côncavo para cima, ele tem concavidade voltada para cima. E o gráfico em que as retas tangentes, ou melhor, o gráfico ele fica abaixo das retas tangentes, então ele é côncavo para baixo, ele vai ter concavidade voltada para baixo. Dessa forma, nós vamos ter a seguinte definição: se o gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo i, então f é chamado de côncava para cima em i. E se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes em i, então f é chamada de côncava para baixo. Vamos colocar aqui um gráfico para a gente observar essas concavidades. Então aqui nós temos um gráfico e aqui no intervalo AB a gente observa que essa concavidade aqui ela é voltada para baixo. Observe que todas as retas tangentes elas estão acima do gráfico aqui, logo o gráfico ele fica abaixo das retas tangentes. Então aqui a concavidade é voltada para baixo no intervalo AB. No intervalo BC, a concavidade aqui já é voltada para cima. Observe que o gráfico ele fica acima de todas as retas tangentes. Já no gráfico CD, a concavidade aqui já é voltada para baixo. Aqui no intervalo DE, a concavidade aqui é voltada para cima. Aqui no intervalo EP, também a concavidade é voltada para cima. E no intervalo PQ, aqui a concavidade já é voltada para baixo. Observe que o gráfico ele fica abaixo aí das retas tangentes nesses pontos que estão nesse intervalo. Vamos voltar aqui para esses gráficos. Então aqui a gente observa que a inclinação, que é a derivada, aqui no gráfico que tem concavidade voltada para cima, observe que as inclinações, quando a gente caminha para a direita, elas vão aumentando. Observe que esse ângulo aqui dessas inclinações, eles aumentam. Então aqui a derivada ela vai crescer, né, quando eu caminho para a direita. Já no caso da concavidade voltada para baixo, observe que as inclinações elas estão diminuindo aqui. Então a derivada aqui ela é decrescente, ela está diminuindo. Vamos mostrar isso com a seguinte conclusão: esse gráfico aqui tem concavidade voltada para cima, ele é côncavo para cima. Observe que as retas tangentes aqui, que é a derivada, elas estão crescendo. Então aqui no gráfico que é côncavo para cima, a f' é crescente. Já no gráfico que a concavidade é voltada para baixo, as retas tangentes aqui, as inclinações, elas estão diminuindo. Então quando eu caminho para a direita, essas inclinações aqui elas diminuem. Sendo assim, o gráfico que é côncavo para baixo, a derivada vai ser decrescente.
Agora, numa função crescente, a sua derivada vai ser positiva, e numa função decrescente, a sua derivada vai ser negativa. No caso aqui, a função derivada ela é crescente, então a derivada dela, que vai ser a f duas linhas, vai ser positiva. E aqui no caso, numa função decrescente, a derivada vai ser negativa. E aqui a função derivada ela é decrescente, então a derivada dela, ou seja, f duas linhas, vai ser menor que zero. Com isso, nós podemos anunciar o seguinte resultado: se f duas linhas de x for maior que zero para todo x no intervalo i, então o gráfico de f é côncavo para cima nesse intervalo i, que é esse caso aqui, esse exemplo. Agora, se f duas linhas de x for menor que zero para todo x pertencente a i, então o gráfico de f é côncavo para baixo nesse intervalo i, que é esse segundo gráfico aqui. O resultado desse teorema a gente vai utilizar aqui para resolver esse exemplo. Então, aqui nesse exemplo diz o seguinte: determine os intervalos nos quais a função f de x dado por x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 é crescente, decrescente, côncava para cima e côncava para baixo. Então, primeiramente, vamos calcular a derivada aqui, f' de x. Nós vamos analisar primeiramente o crescimento e o decrescimento da função. Então, calculando a derivada aqui vai ficar 3x ao quadrado e aqui menos 6x. Vamos procurar os pontos críticos. Então, vamos igualar a derivada a zero. Aqui, nessa equação do segundo grau incompleta, a gente pode colocar 3x em evidência. Então, no parênteses vai ficar x, e aqui 6x dividido por 3x vai dar 2. Então, x menos 2 igual a zero. Dessa forma, para esse produto ser zero, ou x aqui é zero, ou x menos 2 é zero, ou seja, x vai ser igual a 2. Então, nós temos esses pontos críticos aqui, 0 e 2, e daí vamos fazer a análise do sinal da derivada. Então, aqui nós vamos ter que f de linha vai ter a seguinte análise aqui para os sinais da função. Então, vamos colocar aqui os pontos críticos, que são 0 e 2. Aqui, a f' é uma função de segundo grau. O a aqui ele é positivo, então essa concavidade aqui é voltada para cima, ou seja, do menos infinito até o zero a função derivada vai ser negativa, positiva, entre 0 e 2 negativa, e de 2 até mais infinito ela vai ser positiva. Dessa forma a gente chega na análise do crescimento da função f. Então, aqui no intervalo de menos infinito até zero a função vai ser crescente, de 0 até 2, como a derivada negativa, a função vai ser decrescente, e de 2 até mais infinito a função vai ser crescente. Então, vamos responder essa primeira parte aqui para indicar onde a função é crescente e decrescente. Então, aqui f é crescente em, aqui vai ficar de menos infinito até zero, ou de 2 até mais infinito. E a f ela vai ser decrescente em, aí nesse intervalo aqui, de 0 até 2. Vamos analisar agora os intervalos em que a função vai ter concavidade para cima e para baixo. Para isso, nós vamos ter que calcular a segunda derivada. Então, no caso, eu vou derivar aqui 3x² menos 6x. Então, a derivada de 3x² dá 6x, derivada de menos 6x vai dar menos 6. Então, a derivada segunda é 6x menos 6. Vamos igualar aqui a zero para ver o ponto em que a derivada segunda vai ser zero.
Então, resolvendo a equação, vai ficar 6x que é igual a 6. E aqui vai ficar x que é igual a 6 dividido por 6. X vai ser igual a 1. Vamos agora fazer a análise do sinal da derivada segunda. Então, aqui a derivada segunda, a f duas linhas, vamos colocar a raiz aqui. A gente observa que isso aqui se trata de uma reta. O valor do a aqui é 6, então a reta ela é crescente, ou seja, antes do 1, aqui a derivada segunda vai ser negativa, e depois do 1 aqui vai ser positiva. Então, seguindo o resultado do teorema, nós vamos ter que, antes do 1 aqui, de menos infinito até 1, a concavidade aqui, como a derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo, e de 1 até mais infinito, a concavidade aqui vai ser voltada para cima. Então, respondendo aqui, a função ela vai ter concavidade voltada para cima em esse intervalo aqui de 1 até mais infinito. E concavidade voltada para baixo em, aí no caso aqui, de menos infinito até 1. Vamos aproveitar as informações que nós temos para fazer um esboço do gráfico. Então, primeiramente aqui sobre a concavidade, vamos colocar essa informação aqui. A outra informação é sobre o crescimento e o decrescimento da função. Então, vamos acrescentar essa informação. Então, primeiramente, a gente observa aqui que no crescimento e decrescimento da função, para x igual a 0, nós teremos aqui um ponto de máximo. E para x igual a 2, aqui um ponto de mínimo. Então, vamos colocar essa informação, vamos colocar aqui ponto de máximo, é quando x é igual a 0. Vamos calcular aqui a imagem, o f de 0, lembrando que a nossa função aqui, a nossa f de x, é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Então, aqui vai ficar 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 1, fazendo as contas dá 1. Então, nós vamos ter o ponto de máximo local com coordenadas 0 e 1. O ponto de mínimo é quando x é igual a 2. Então, vamos colocar aqui ponto de mínimo local é quando x é igual a 2. Vamos calcular a imagem aqui, o f de 2. Então, vai ficar 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado mais 1. Fazendo as contas aqui, nós vamos ter menos 3. Então, nós vamos ter o ponto de mínimo com coordenadas 2 e menos 3. E na análise aqui da concavidade, nós observamos que para x igual a 1 há uma mudança de concavidade aqui, ou seja, para x igual a 1 nós vamos ter um ponto de inflexão. Então, vamos colocar aqui ponto de inflexão. Quando x é igual a 1, vamos calcular a imagem aqui, o f de 1. Então, fazendo as contas aqui, nós vamos ter 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 1. Fazendo a conta, vai dar igual a menos 1. Assim, nós vamos ter o ponto de inflexão coordenadas 1 e menos 1. Vamos agora, com essas informações, fazer o gráfico da função. Vamos colocar aqui os eixos e os pontos aqui, com as indicações desses pontos. Então, aqui nós vamos ter o ponto de máximo com coordenadas 0 e 1. Então, vamos colocar ele aqui. Esse aqui é o ponto de máximo. O ponto de mínimo vai ter coordenadas 2 e menos 3. Então, vamos colocar
2 aqui, aí menos 1, menos 2, menos 3, aqui é o ponto 1, né? Então esse ponto com coordenadas 2 e menos 3 ele vai estar aqui, que vai ser o ponto de mínimo. E o ponto de inflexão é com coordenadas aqui 1 e menos 1. Então aqui 1 e menos 1 vai ser esse ponto. Então observe que aqui nessa análise até o zero a função é crescente, né? De menos infinito até zero a função é crescente, de 0 até 2 a função é decrescente, e de 2 até mais infinito a função é crescente. Aqui no 1 a gente vai ter uma mudança de concavidade para x igual a 1. Então o nosso gráfico ele vai ter mais ou menos esse aspecto aqui, que é o ponto de máximo. Então aqui a concavidade é para baixo, e agora a partir do ponto de inflexão aqui a concavidade vai ser para cima e aqui vai ser o ponto de mínimo. Então o gráfico vai ter esse aspecto aqui, bem aqui vai ser o ponto de mínimo, e esse ponto aqui é o ponto de inflexão. Então vamos aqui no caso colocar novamente a definição de ponto de inflexão. É o ponto em que se verifica mudança de concavidade. Aqui nós vamos considerar uma função contínua nessas proximidades do ponto de inflexão. Então aqui nós temos esses três casos de ponto de inflexão. Aqui no caso nós temos, nesse primeiro gráfico, nós temos a concavidade voltada para cima e aqui concavidade voltada para baixo. E aqui o ponto de inflexão, a reta tangente aqui, ela forma um ângulo aqui, ela é o que a gente chama de ponto de inflexão oblíquo. Então aqui é o ponto de inflexão oblíquo. Aqui nós temos concavidade para baixo, concavidade para cima. O ponto de inflexão aqui, ele é um ponto de inflexão horizontal. Observe que a reta tangente aí, ela é horizontal. E aqui nós temos concavidade para cima, concavidade para baixo. O ponto de inflexão aqui é um ponto de inflexão vertical. Nesse caso aqui a derivada não vai existir nesse ponto. No nosso exemplo aqui, esse ponto de inflexão aqui, como a derivada não é zero e ela existe, é um ponto de inflexão oblíquo aqui. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre o teste da segunda derivada, que vai ser um teste para calcular os máximos e mínimos utilizando a ideia da segunda derivada, a ideia de concavidade. Então até lá e obrigado.